Oi, gente! Oi, gente! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Tudo bem? Vamos para o nosso dedinho de prosa de hoje? Vamos? Mas antes de começar, já se inscreve aí no canal. Você que tem passado pelo canal, tem só observado, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa aí o sininho das notificações para você estar recebendo sempre as notificações dos vídeos novos, tá bom? Toda semana aí a gente está postando vídeo novo no canal, quarta e sexta, né? Nós estamos postando aí vídeos novos no canal. Meu nome é Cristina, para quem não me conhece. Pode me chamar de Cris, pode me chamar de Ana, porque é Ana Cristina. Pode me chamar de dedinho de prosa, da maneira que você se sentir mais confortável, tá bom? Mas compartilha esse canal, compartilha esse vídeo se você gostou. Compartilha muito. Pode deixar aí, né, o seu comentário, que eu vou ter o maior prazer, a maior alegria em estar respondendo, tá bom? E hoje eu queria falar sobre uma frase que é quase um texto, né? Mas é algo para nós meditarmos. A minha amiga Jaqueline, eu chamo ela de amiga dos cachinhos dourados, só que ela não tem mais cachinho nenhum, gente, já tirou os cachinhos todos. Ela postou uma frase de uma psicopedagoga chamada Camila Stati. Não sei se você conhece, eu não conhecia. Mas essa frase já circula aí pelas redes sociais há algum tempo, né? E é tremendo realmente, né? Faz a gente pensar, faz a gente voltar para o eixo. E diz assim: nem sempre a tempestade vem para afundar o barco. Por vezes, ela serve para te fazer andar sobre as águas. Lembre-se, o piloto é Deus. Se a sua fé for firme, seu barco não vai afundar. Não se abale com o tamanho das ondas. Aí, a gente dá uma reformulada nessa frase, vamos? A tempestade não vem para afundar o seu barco. Ela vem para te ensinar a andar sobre as ondas, né? Por quê? Porque a gente não pode esquecer que Deus está no barco, que Jesus está no barco, que Ele controla tudo. Cris, fala para mim, você tem um texto bíblico que possa confirmar isso? Tem um texto bíblico. E está lá em Mateus, capítulo 14. Olha que coisa linda. A partir do verso 22. É um pouquinho longo, mas é pouca coisa. Porque o foco mesmo está lá no finalzinho dos versículos. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus estava saindo lá, né, da multiplicação dos pães, que todo mundo já ouviu falar, e aí ele estava despedindo a multidão e falou para os discípulos assim: entra no barco e passa lá para o outro lado. Já já eu vou encontrar com vocês. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Desculpa, eu não li o verso 23, que diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só Jesus e papai. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você tem vivido ventos contrários na sua vida? Você está passando aí por situações contrárias, a tempestade se levantou, e aí? Olha aí, ó, a resposta para você. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E gritaram mesmo, gente. Eles estavam dentro de um barco, no meio do mar, à noite, onda para todos os lados, tempestade, vento forte, e vem um moço andando sobre as águas. O que eles pensaram? É um fantasma. Começaram a gritar, né? Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Esse texto está em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Gente, essa história, ela é fantástica e ela tem várias interpretações, tem várias, eu costumo chamar de várias vertentes, né? Porque a gente pode aprender tanto, a gente aprende tanto dentro dessa passagem, e vem exatamente a calhar, a encaixar nessa frase, né? Que a minha amiga Jaqueline postou. A tempestade não vem para afundar o seu barco, ela vem para te fazer andar. Na maioria das vezes, te fazer andar sobre as águas, né? Estavam lá os discípulos dentro do barco, Jesus falou para eles: vai para o outro lado, já eu encontro com vocês. Jesus não falou? Falou. E esses discípulos, esses 12 homens, eles andavam diretamente ao lado de Jesus, eles eram ligados diretamente a Jesus, né? Foi com eles que Jesus ceiou, foi os pés desses 12 discípulos que Jesus lavou. Olha isso. E eles ainda tinham dúvidas, eles ainda ficavam inseguros. Olha só, né? Eles obedecem no primeiro momento e eles entram no barco e vão para o outro lado. E aí Jesus sobe para o monte, vai orar, vai falar com o papai, porque Jesus, o tempo que ele esteve nessa terra, ele tirava constantemente momentos para estar a sós com Deus, né? Com o Pai, e receber as instruções e ser fortalecido. Sim, porque Jesus, enquanto estava nessa terra, ele era também homem, né? Ele tinha todas as emoções e sentimentos que nós tínhamos. Então, ele estava constantemente aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. E aí Jesus anda por sobre o mar exatamente no momento em que as ondas estão o quê? Altas, balançando o barco de um lado para o outro, e os discípulos ali lutando, né? Para controlar o barco, com medo do barco afundar. E Jesus vem exatamente nesse momento, andando por sobre as águas, em meio à tempestade. E aí os discípulos, né, se desesperam. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus grita de longe: calma, sou eu. Não precisa desespero. Mas ainda assim eles ficaram acuados. Será que é mesmo? E você acreditaria? Então, Pedro, né, muito afoito, muito impulsivo: mestre, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi. Olha isso. A fé estava dentro do coração de Pedro. Porque se Pedro estava lá com medo, né, de que fosse um fantasma, o fantasma poderia muito bem enganar ele, dizer: vem, e não ser o fantasma, e não ser Jesus coisíssima nenhuma, ser o fantasma. Mas ele não olhou para isso, ele olhou o quê? Ele olhou para Jesus. Perdão, gente. Então, ele acreditou, ele identificou a voz do mestre. Ainda que ele estivesse com medo, ele foi. Ele desceu do barco, e eu fico imaginando, né, a cara dos discípulos, né, dos outros que ficaram no barco. Caramba, Pedro é doido, né? Como é que ele desce do barco assim? E se não for Jesus? E aí? Mas Pedro, mesmo com medo, ele foi. E ele desce e tem a experiência, acho que a maior experiência da vida dele, que foi andar sobre as águas junto com Jesus. Porém, em um dado momento, Pedro desvia o olhar de Jesus e olha para os ventos, e olha para o tamanho das ondas. E quando ele desvia o olhar de Jesus,
ele começa a afundar. Porque ele viu o tamanho do problema e ele deve ter pensado, que besteira que eu fiz. Nossa, e aí ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama, Jesus, me salva. E Jesus estende a mão. Homem de pequena fé, você estava já chegando aqui porque você duvidou. E Pedro afundou. E Jesus salva Pedro, né? Tira ele daquele sufoco. Então, o que a gente pode aprender com isso? A não olhar para o tamanho do problema. Eu já falei isso em outros vídeos, né? A não focar, a não deixar que o nosso medo, que a nossa ansiedade, que o nosso desespero, que a nossa insegurança nos leve a olhar tão somente para a situação que nós estamos vivendo, para aquele momento de dificuldade, seja essa dificuldade em qualquer área de nossas vidas, área financeira, espiritual, emocional, matrimonial, familiar, não importa qual seja a área e não importa o tamanho do problema. O que importa é Jesus está no barco. Deus não perdeu o controle. Cris, de novo essa frase? Sim, de novo essa frase. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle, gente. Ele continua no controle. Essa frase entrou na minha mente de uma tal forma, de uma forma tão forte, de uma forma tão intensa, que por mais que os problemas se levantem contra a minha vida, eu sempre me lembro que Deus não perdeu o controle. E que no momento exato, no momento certo, tudo vai se resolver. E isso me acalma. E isso alimenta a minha fé. Essa frase, esse pensamento é a certeza de que Deus vai resolver, de que Deus vai mostrar uma saída, de que Deus vai solucionar, de que Deus vai trazer a cura. Mas, gente, Cris, estava doente, eu orei, eu acreditei e morreu. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Sabe? E Deus tem um tempo determinado, como a gente já falou em Eclesiastes 3, para todas as coisas debaixo desse céu. Chegou o tempo, vai acontecer. Chegou o tempo de partir, de voltar para casa, porque nós não morremos, nós voltamos para casa, né? A gente volta para casa, porque o nosso pai é Deus. Temos pais terrenos, família terrena, né? Porque nós precisamos ser cuidados nessa terra, né? Como é que nós faríamos? Até Jesus, né? E Deus mostra isso de uma forma tão linda que ele permite que Jesus venha nascer de uma mulher. Olha só, né? Então, assim, temos que ter, sim, essa base familiar aqui na terra, mas o nosso lar celestial nos espera. E é para lá que o Senhor quer levar cada um de nós. Tudo nessa terra é passageiro, gente. Todos os problemas vão passar. Todas as alegrias terrenas também vão passar. Todas as vitórias terrenas também vão passar. Então não se angustia, não se desespera, não perca a sua fé, não perca a sua esperança e não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Tudo é momentâneo. No tempo de Deus, todas as coisas chegam no lugar. Acalma o teu coração. Calma. Deus não perdeu o controle de nada, nem vai perder. Você não está sozinho nessa luta. O Senhor está contigo, guerreando as nossas lutas, a sua e as minhas, né? E Ele, quando guerreia, Ele guerreia para vencer. Amém? Ó, beijo no seu coração, fica firme, fica, renovando a tua fé, a tua esperança, buscando no Senhor essa força, porque Deus é contigo. Deus não desiste de uma batalha, Deus não perde batalha nenhuma, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus, deixa aí o seu comentário e compartilha muito, 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 tá bom? Me ajuda a fazer essa página, esse canal crescer. Vamos espalhar a palavra de Deus aí por esse mundo afora, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família, no nome santo de Jesus, amém?